Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Continuando aqui na série de exercícios sobre controle e questões discursivas da Marinha, estou trazendo mais outra questão para a gente poder fixar aqueles conceitos de margem de fase, margem de ganho e também fazer algumas considerações nessa questão que podem ter confundido algumas pessoas que tentaram resolver e algumas dúvidas conceituais com relação à escala e como tratar essas questões de controlador proporcional. Lembrando que essa questão aqui é uma questão de 2013 da prova da Marinha de Engenheiro Eletrônico, que fala o seguinte: é uma figura abaixo com o esquema de um trocador de calor, e aí ele é usado para aquecer um óleo. Ele fala, né, basicamente como isso é feito. Sua temperatura de saída é controlada por um regulador TC através da manipulação do vazão de aquecimento B aqui. O fluido passa aqui e aí tem uma troca de calor para aquecer o óleo. E ele é construído um sistema de controle aqui. Ele é representado por esse diagrama de Bode do sistema de malha aberta. Ele está supondo aqui a função de transferência, né? A função de transferência GC e KC inicialmente valem 1, o que é mostrado aqui na figura. Então, essa figura aqui é a função de transferência de malha aberta. Lembrando que ele falou, primeira coisa importante aqui, KC é igual a 1, tá? E essa variação aqui, ó, desse ganho é com relação à planta, né? Planta GC. Por quê? Que KC não varia com a frequência. Primeira consideração que você tem que fazer aqui, não varia com a frequência. Então isso aqui é o nosso GC de S ou o nosso GC de J ômega, tá? O ganho disso aqui, já que o KC é igual a 1. Aqui você tem a fase da função do ganho, a função de malha aberta KC vezes GC. Ele pede na letra A para calcule o ganho de um controlador proporcional para que a margem de fase do sistema seja nula. Quer saber qual seria o ganho, no caso, o quanto seria KC para que a margem de fase seja nula. Vamos lá para o diagrama de Bode e a gente vai fazer algumas considerações nele. Primeiramente, para a gente saber, para que a margem de fase seja nula, a gente sabe que a margem de fase é 180 graus mais o ângulo que você acha. Para a margem de fase seja nula, esse ângulo ele tem que ser menos 180. Então a gente precisa saber qual é o ganho no cruzamento, na frequência de cruzamento de fase, para saber qual seria o ganho do sistema para uma fase igual a menos 180, que daria uma margem de fase igual a 0 graus. Deu para entender? Tranquilo, né? Então a gente pega aqui menos 180, cruzamento aqui, vê onde ele cruza e faz agora uma projeção no ganho. Vou pegar aqui uma projeção chata aqui, deixa eu fazer assim no manual mesmo. Daqui, digamos, aqui 0,25. Tá? Aqui mais ou menos 3 seria aqui. Vou colocar 3, né? Mas vou colocar 0,25. Só mais para facilitar as contas, tá? Então, a gente sabe que para uma fase, né, ômega igual, aqui no caso, nem pouco importa, né? Vamos pensar fase. Melhor pensar a fase. Vamos lá vamos resolver aqui. Para a fase de KC G J ômega, para ela ser menos 180, o ganho de KC G J ômega tem que ser igual a 0,25. O que acontece? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é o ganho do controlador proporcional para que a margem de fase do sistema seja nula, ou seja, para que ela seja zero. Se você for pensar aqui e você inferir e fazer assim, opa, peraí, GJ ômega, o KC vezes GJ ômega é 0,25. Então, o ganho já seria puramente esse valor aqui, né? Que você achou, já que é o ganho do controlador proporcional que você quer, e você acharia que KC era igual a 0,25, que é o valor do ganho que você achou. Isso aí já começa a embananar tudo, né? Tá errado.
Você poderia pensar também, se GC e KC igual a 1, então seria de fato o valor 0,25, já que eu estou achando aqui a fase menos 180. Também está errado esse pensamento. Vamos lá. Aí você, não, mas peraí. Se ele está 0,25, eu lembrei que a função de transferência, ou melhor, a equação característica, é 1 mais KC J ômega igual a zero. Ou seja, o módulo de KC GJ ômega, para que eu tenha, seja dentro do LGR, da função de transferência, isso aqui tem que ser igual a 1. Opa, começou a melhorar. Perfeito, exatamente isso aqui. Isso aqui é válido. Então, se você tem isso aqui, você quer chegar de 0,25, você quer pegar aqui o valor e subir, né, até o ganho 1. Ou seja, quanto é que eu tenho? 1 menos 0,25. Eu tenho 0,75 aqui, ó, de diferença. Opa, então eu posso dizer que KC é igual a 0,75 para eu chegar. Basta eu somar esse 0,75 para a função de transferência e eu vou chegar a uma unidade que é relacionada à equação característica do LGR. Putz, também está tudo errado isso aqui. Também está errado esse pensamento. Esse aqui é o que normalmente o pessoal confunde mais. Esse é o que confunde mais. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais tarde, mas vamos primeiro entender o que quer dizer esse 0,25 aqui. Lembra que esse 0,25 é quanto G está variando em ganho em função da frequência que está variando aqui, ó, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Então, o ganho de GCJ ômega está variando, enquanto naquele gráfico o KC permanece em 1. Então, para que eu consiga fazer com que KCJ ômega módulo seja igual a 1, eu tenho que fazer com que KC seja igual a 1 sobre G de J ômega. KC precisa ser esse valor aqui, porque eu estou multiplicando, né? Eu tenho uma multiplicação, não tenho soma. Já começa o erro aqui, ó, que a gente está somando uma escala que não está em dB. Essa é a primeira pegadinha. Então, KC de 1 sobre J ômega tem que ser o ganho do controlador proporcional. Para ele ser o ganho do controlador proporcional, agora eu pego simplesmente KC de GJ ômega, que eu achei, um módulo é 0,25. Eu sei que nessa situação aqui o KC é igual a 1, porque foi dado que nessa resposta aqui o KC não muda com a frequência. Então eu sei que o módulo de GJ ômega, neste caso aqui, é 0,25. Em resumo, o ganho deste gráfico aqui é tudo com respeito a GJ ômega, já que KC é igual a 1 sempre. Lembra que isso é KC vezes GJ ômega, só que como está multiplicando, e isso aqui é igual a 1, é o elemento neutro da multiplicação. Então, se GJ ômega é 0,25, então o nosso KC, finalmente, a gente acha ele através de 1 sobre dividido por 0,25, multiplico por 4 aqui por 4, isso aqui vai dar igual a 4, o valor de 4. Ou seja, eu preciso ter um KC igual a 4, para que, quando eu multiplicar este gráfico aqui, esse gráfico aqui preto, vou colocar uma outra letra aqui, esse gráfico preto vai subir, de modo que o cruzamento dessa frequência aqui, ó, ele vai passar mais ou menos aqui assim, ó. Vai passar em igual a 1 ou 0 dB. 0 dB.
Então, o que seria esse 0,75 aqui? Esse 0,75, o K seria 0,75 se a gente fosse KC mais G de J ômega, fosse uma soma. Lembra que como o gráfico na vertical ele é em decibel, e este aqui não está em decibel, não está, você tem uma consideração que você tem que fazer de multiplicação e não de soma. Veja, por exemplo, que como o Kc é igual a 4, quanto seria esse valor em dB? Seria 20 log de 4, que daria 20 vezes 2 log de 2, que daria 40 vezes 0,3, daria 12 dB. Ora, se o K tiver com 12 dB a mais, quer dizer o seguinte, quer dizer que o sistema estava com 12 dB a menos. Eu não preciso nem fazer as contas, mas vamos fazer aqui só para matar de vez. Se eu pegar que o ganho de Kc G J ômega era igual a 0,25 normal, e em dB é quanto? Vai ser Kc em dB mais G de J ômega em dB é igual a 0,25 em dB, que seria 20 log de 0,25. Ora, Kc em dB é 1 e vai ser 0 dB. Isso aqui vai ser G de J ômega em dB. Ora, precisa fazer muita conta aqui. Isso aqui é log de 1 sobre 4. Eu posso fazer que é menos 20 log de 4. 20 log de 4 a gente já tinha achado aqui, né? Ou seja, G de J ômega em dB é igual a menos 12 dB. Ora. Agora vamos para a grande questão aqui, a grande questão do problema. Se colocássemos tudo em dB aqui, seria como dissesse o seguinte, era como eu tivesse um gráfico. Era como eu tivesse um gráfico que ele estaria em menos 12 dB e eu preciso somar 12 dB a este gráfico para ele chegar a 0 dB. Então, galera, é mais ou menos essa a ideia, tá? Dessa letra A. E rapidamente, a letra B ela é para você entender que é o seguinte: quando se usa um controlador, o ganho que gera a margem de fase nula, o que ocorre com a resposta de temperatura de saída do fluido A ao se aplicar no valor de referência do controlador proporcional a um degrau unitário? Bem, ele está dizendo o seguinte: se por acaso eu estou com a margem de fase nula, quando eu estou com a margem de fase nula, é como eu tivesse no limite da estabilidade, lembra? Naquele outro exercício. Vou pegar aqui um gráfico, um LGR aqui básico, de 3 polos, tá? Aqui eu tenho à esquerda do número ímpar de polos e zeros, eu tenho um LGR. À esquerda eu tenho também um LGR. E aqui, pelo fato das assíntotas, eu tenho um arco para cá, um arco para cá. O ganho K, ele se prolonga para cá, para cá, para cá e para cá. Quando eu tiver num K no limite da estabilidade, eu vou ter praticamente o quê? Eu vou ter algum valor aqui, né, de um polo de malha fechada, outro polo de malha fechada, outro polo de malha fechada. Aqui eu vou ter um limite na estabilidade, eu vou ter um sistema que ele vai ter dois complexos conjugados mais J ômega e menos J ômega, e eu vou ter um polo puro, né, onde eu vou conseguir fazer com que o sistema ele esteja marginalmente estável, por conta que ele está no limite da estabilidade. Lembra que nessa situação nós vamos ter o quê? Uma margem de fase. Uma margem de fase zero significa que esses dois polos aqui vão se anular, ou seja, a margem daqui é 90 graus, a margem daqui é menos 90 graus,
vão se anular e a margem de um real negativo puro é zero. Então eu vou ter uma margem de fase zero e eu vou ter um ganho, né? No limite eu vou ter 0 dB. Claro que na resposta, como eu tenho um ganho e eu tenho polos próximo ao limite de estabilidade, eu vou ter um sistema muito oscilatório, né? Porque eu vou ter aqui dois trocando, né, energias aqui, mas ele vai funcionar normalmente, mas vai ser marginalmente estável, tá? Mas o exercício era muito mais para a gente focar na letra A. Se tiverem dúvidas com relação à letra B ou qualquer outra consideração, podem deixar nos recados aqui do vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.